Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Na cidade de Faro. Muito bom dia, Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. O Governo admite que os esforços de recuperação do país podem levar ao déficit e ao aumento da dívida pública nos próximos anos. Os apoios extraordinários vão poder chegar a todos os concelhos e não apenas aos inicialmente declarados em estado de calamidade. São as principais conclusões da ronda de reuniões que o Executivo manteve ontem com os partidos. Luís Montenegro ouviu várias sugestões e apresentou as bases do PTRR, o novo Programa Portugal Recuperação e Resiliência. No final do dia, há ainda dúvidas sobre os contornos deste plano, ainda não há um calendário, nem há um envelope financeiro. O Rui Casanova. Nesta ronda de encontros, que decorreu entre as 10 da manhã e as 7h30 da tarde, o Primeiro-Ministro quis mais ouvir do que propor. Segundo explicaram ao Observador várias fontes presentes nos encontros, o Governo quis, sobretudo, explicar que a situação económica e financeira do país vai permitir que a recuperação se faça sem impactos tão negativos. Foi também o que afirmou Luís Montenegro aos jornalistas no final das audiências. Não vai colocar em causa uma trajetória de equilíbrio das contas públicas, mas não significa que não possa haver saldos orçamentais negativos, que não possa haver aumento do rácio da dívida pública. Não estou a dizer que vai haver, estou a dizer que não excluímos essa possibilidade. Sobre o plano de recuperação e resiliência, o Primeiro-Ministro foi explicando aos partidos que vai ser aproveitado o que ainda for possível do que falta executar, mas será pouco, foi a expressão utilizada por Luís Montenegro, tal como será reduzida a dimensão do apoio que poderá vir de uma candidatura ao Mecanismo Europeu de Solidariedade. E Rui, o envelope financeiro do PTRR continua por conhecer. Continua, dentro das reuniões não foram dadas novas informações a esse respeito e cá fora Montenegro explicou que decidiu não escrever um calendário das medidas que o Governo está a pensar adotar, ou seja, não sabe quais serão as de curto, médio e longo prazo. Os partidos foram à residência oficial do Primeiro-Ministro apresentar várias ideias, mas também houve uma novidade da parte do Governo. Sim, e que mereceu a concordância da oposição. Esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, vai ser alargada a todo o país a hipótese de pedir apoios, aplicando as medidas excepcionais que vigoravam até agora apenas nos locais que estiveram em estado de calamidade. Quanto às propostas dos partidos, o Chega pressionou o Executivo para que o layoff seja pago a 100%, tal como a esquerda defende, quer também uma isenção prolongada de IMI nas zonas afetadas, um plano específico de apoios aos agricultores, insiste também na isenção de portagens. O Partido Socialista saiu da reunião, aparentemente com boas notícias. Das 43 medidas do Governo, 2/3 coincidem com medidas do PS. Rui Casanova, com as conclusões das reuniões de ontem com os partidos, para já o Governo não pensa avançar com um orçamento retificativo, embora não exclua essa hipótese no futuro, e nesse caso o Executivo já sabe que continua a contar com o PS para viabilizar esse documento. E continuamos a falar do PS. José Luís Carneiro considera que o PTRR tem boas intenções, mas alerta que as famílias e empresas afetadas pelas tempestades precisam de mais. O secretário-geral do PS pede respostas diretas e imediatas. No final da reunião com o Primeiro-Ministro, como já destacámos, o secretário-geral do PS revelou aos jornalistas que o Governo vai integrar 2/3 das propostas socialistas no novo programa. José Luís Carneiro seguiu depois até a Torres Vedras para uma sessão com militantes sobre a recandidatura à liderança do PS. Aí voltou a falar do PTRR. Num tom mais crítico, acabou a exigir mais ao Governo. Falta respostas diretas e imediatas às famílias, aos trabalhadores, às empresas e também às autarquias. Ou seja, enquanto plano de intenções tem boas intenções, mas é evidente que é necessário dar respostas imediatas, particularmente às famílias cujos custos de recuperação habitacional são acima dos 10.000 euros. É necessário responder às empresas que estão a ser encaminhadas para o endividamento e que não querem o endividamento, querem apoio à tesouraria e querem apoio ao investimento, mas a fundo perdido.
José Luís Carneiro reitera que o PTRR não passa de um plano de intenções que não responde às questões do imediato. Já o Chega vai avançar com uma proposta para a isenção de portagens nas zonas afetadas pelas tempestades até ao final do ano. Foi uma promessa feita por André Ventura à saída da reunião com Luís Montenegro. O presidente do Chega diz que não faz sentido que nas zonas mais afetadas se pague portagem. André Ventura diz que o governo não quer voltar atrás na decisão, mas que admite negociar com o Chega. O Governo não está disponível a avançar nesta área, mas manifestou-se disponível para ouvir a proposta do Chega nesta matéria e, portanto, eu quero anunciar aqui que nós vamos avançar no Parlamento, seja em sede de orçamento retificativo ou não orçamento retificativo. O Chega vai avançar com uma isenção até ao final do ano das portagens nas zonas que foram afetadas direta e indiretamente pelas vagas de tempestades. André Ventura reitera que o Chega está disponível para um trabalho conjunto rápido, fala ainda na agricultura, alerta para um setor em risco de sobrevivência e por isso defende medidas extraordinárias para o setor. O PTRR vai estar em análise no explicador desta manhã. São nossos convidados Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, e Rui Teixeira dos Santos, ministro sombra do Chega para a Economia, para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. O líder parlamentar do PSD afirma que Pedro Passos Coelho está redondamente enganado. Hugo Soares considera que o chumbo da reforma laboral não é motivo para provocar eleições antecipadas. Passos Coelho defende que o governo deve ir a eleições se não conseguir aprovar as alterações à lei laboral, que tem estado a ser negociada com trabalhadores e patrões. Em entrevista à SIC Notícias, Hugo Soares afirma que Pedro Passos Coelho está a fazer taticismo político. Pedro Passos Coelho mais das vezes acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. Está redondamente enganado nas considerações e comparação que fez a propósito da nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna e está manifestamente enganado, creio eu, na consequência que ele entende que o Governo deveria tirar se a legislação laboral não fosse aprovada. Redondamente enganado. O também secretário-geral do PSD rejeita que Passos Coelho venha a ser um problema para Luís Montenegro. Já quanto às críticas à governação da AD, Hugo Soares diz que o ex-primeiro-ministro está a ignorar as reformas do governo em áreas como a imigração e a redução de impostos. Eu elenquei aqui, assim sumariamente, medidas que eu considero que são reformas, que são mudanças de paradigma na governação daquilo que o governo fez. Se alguém achar que isto é não fazer nada, ou está manifestamente esquecido, e pode ter dado o caso de Pedro Passos Coelho não ter notado, ou não quis notar, mas isso, eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu quero dizer é que aquelas pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos, aquela distância que eu falo muitas vezes, e que eu sei que às vezes sou mal entendido, entre o país real e uma espécie de bolha mediática, existe mesmo. Hugo Soares, ontem à noite na SIC Notícias, sublinha que dentro do Partido Social Democrata ninguém coloca em causa a liderança do atual Presidente e Primeiro-Ministro. O líder parlamentar do PSD revelou também que os sociais-democratas vão pedir o adiamento do prazo para a entrega de listas para as eleições ao Conselho de Estado, do Provedor de Justiça e ao Tribunal Constitucional. Na análise, o editor adjunto de política do Observador diz que Pedro Passos Coelho acha que a direita está a perder uma oportunidade de reformar o país. Muito por causa do não é não de Luís Montenegro ao Chega, posição da AD, com a qual o ex-primeiro-ministro não concorda, é o que diz Miguel Santos Carrapatoso na história do dia de hoje. No entender de Pedro Passos Coelho, uma maioria à direita está a ser desperdiçada. Luís Montenegro, sabemos, tem tentado governar ora com o Partido Socialista, ora com o Chega. E, portanto, essa grande crítica de Pedro Passos Coelho está e esteve sempre presente, e neste discurso, quando fala da saúde, quando fala da educação, quando fala da reforma do Estado, no sentido mais literal do termo, quando fala daquilo que está por fazer depois de 2 anos de Luís Montenegro, é isto que Pedro Passos Coelho está a pensar. Esta AD, este governo, está a perder uma oportunidade, e está a perder uma oportunidade porque nem sequer está a tentar. Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador, considera ainda que Passos Coelho não aparece agora por acaso. Diz que o antigo primeiro-ministro fala porque há um novo ciclo político em andamento. E no desporto, o Benfica está fora da Liga dos Campeões. Os encarnados perderam em Espanha contra o Real Madrid por 2-1. O Benfica ainda esteve a vencer com um golo de Rafa, mas o Real Madrid empatou e já perto do fim da partida foi Vinícius Júnior a fazer o golo da vitória. Com esta derrota o Benfica está eliminado da Liga dos Campeões. É o Real Madrid que segue para os oitavos de final da competição no meio dos incidentes relacionados com o alegado caso de racismo. O treinador adjunto do Benfica, João Tralhão, considera que a equipa merecia um resultado melhor. Sentimos que criámos o suficiente hoje.
Acabei de falar com o Mister, José Mourinho. Sentimos que estamos muito orgulhosos da nossa prestação, muito orgulhosos da nossa equipa. Os jogadores estiveram extraordinários. Estamos frustrados com o resultado, precisamente por causa disso. Chegámos, dominámos desde o início, marcámos, sofremos um golo contra a corrente do jogo, como vocês puderam verificar, e, no entanto, mantivemos a personalidade, mantivemos o caráter, mantivemos a nossa mentalidade e, de facto, o jogo foi decidido em alguns detalhes. As palavras e a análise de João Tralhão depois da derrota do Benfica. José Mourinho cumpriu o castigo por ter sido expulso na primeira mão. Não esteve por isso no banco. O Benfica está fora da Liga dos Campeões. A eliminação acontece numa altura em que está a decorrer uma investigação da UEFA aos alegados insultos racistas de Prestiani a Vinícius Júnior. São 7h10. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Ministro das Finanças deve ter alta esta manhã. Joaquim Miranda Sarmento continua sob observação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ontem sofreu um acidente isquémico transitório. Os sintomas são semelhantes aos do AVC, mas menos intensos. O hospital garante que Miranda Sarmento está bem e estável, mas explica que tem de ficar sob observação durante 24 horas. A expectativa é que tenha alta esta manhã. A cidade de Genebra, na Suíça, volta hoje a servir de mesa de negociações para vários conflitos em curso. Os Estados Unidos vão falar com o Irão sobre o programa nuclear de Teherão, depois de Donald Trump afirmar que quer resolver a questão pela via diplomática. Noutra frente negocial está também prevista uma reunião entre delegações norte-americanas e ucranianas para falar sobre a reconstrução da Ucrânia. Hillary Clinton, antiga candidata presidencial, ex-secretária de Estado norte-americana, é hoje ouvida na Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos no âmbito da investigação ao caso de Jeffrey Epstein. A audição de Hillary Clinton será realizada à porta fechada e por videoconferência. Amanhã será a vez do ex-presidente democrata Bill Clinton testemunhar perante a mesma comissão. Será a primeira vez que os congressistas forçam um ex-chefe de Estado a depor. Temos falado muito aqui de um macaquinho muito especial. Ontem falámos de cavalos. Para a arca não é ficar completa, agora um canguru. Hoje não imito nada. Hoje é o Paulo. Hoje é o Paulo a imitar. Quer dizer, olha, agora safa-te com o canguru. Eu estou a saltar para os cangurus. É assim que fazem os cangurus. Foi assim, se calhar, que um canguru interrompeu uma sessão de treinos livres do Mundial de Superbikes, onde estava o português Miguel Oliveira, e isto na Austrália. O que é que acontece? Os pilotos estavam a fazer os treinos, não é? Quando o canguru saltou na pista, foi acionada a bandeira vermelha, os pilotos tiveram de desligar as motas, o canguru lá foi à vida dele e a prova foi retomada. Pronto. As graças. Um canguru motoqueiro. Os cangurus dão socos muito violentos. Já levaste um ótimos soco? Pugilistas. Mas já vi. Com as patas com os pés? Dianteiras. Ou com as mãos? As dianteiras. As dianteiras. De cá de cima, as que estão mais acima. E dão os pontapés também muito fortes. Também não? Já levaste um pontapé na boca de um canguru? Na boca logo. Claro. É muito violento. A Maria João tem uns instintos muito violentos. Eu estava falando. Pontapés na boca. Por trás deste arzinho esconde-se. Esconde-se uma sádica.